Opa, 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 bonitos e bonitas, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Olha só quem não morreu, estou de volta. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma excelente notícia. Eu consegui passar na USP no curso de Ciências Sociais, aí no primeiro Enem que eu prestei na minha vida. Moleque, foi bacana. Prestei através aí de alguns meses de estudo, onde eu também cursei paralelamente o cursinho popular Laudelina. Estudava em casa, pelo YouTube também, vendo alguns canais como Carecas de Saber, principalmente. O portal do Geek Games também me ajudou bastante. Bom, mas para eu poder estar falando aí da minha escolha pessoal para o curso e também talvez até prestar um papel de utilidade pública para quem está buscando se encontrar no ensino superior, eu vou falar então um pouco da minha trajetória de vida, que aí acho que para entender melhor o porquê que agora eu estou interessado em fazer faculdade, também porquê que eu não tentei até então, já que eu já estou com 24 anos praticamente. Bom, então vamos lá, eu fiz o ensino médio na ETEC Presidente Vargas em Mogi das Cruzes, que é uma boa escola, porém me deixou bem frustrado com um ensino que é voltado para você passar em uma prova. O ensino ele não é voltado para te preparar para a vida, para você questionar e para você se construir enquanto pessoa. Ele é voltado para você passar no vestibular. Basicamente, antes mesmo de eu entender o capitalismo, eu já tinha que estar fazendo escolhas para minha vida inteira, me preparando para o mercado de trabalho, assumindo aí verdades pré-concebidas e realmente vivendo a partir delas. Somado a essa questão de busca pessoal, também tinha a questão financeira. Eu não tinha um aporte da minha família para me sustentar enquanto eu fizesse faculdade. Eu fui criado pela minha mãe com a ajuda da minha avó, o que na prática ia converter o processo de faculdade numa luta por um diploma, pela pressão de poder ter dinheiro, para poder me sustentar. Então naquele momento a faculdade seria mais um rompimento na minha busca pessoal de me encontrar e de questionar o mundo, do que ao contrário, do que um motivador, do que um incentivo, uma fonte de subsídios aí de conhecimento. Então por isso na época eu optei por trabalhar como jovem aprendiz nos Correios, depois tentei trabalhar pela internet na primeira vez, não deu muito certo, trabalhei 1 ano e meio de telemarketing. Bom, e aí enquanto eu trabalhava nesses subempregos, me permitiu também ter tempo para de forma autônoma engajar no que eu quisesse, poder questionar a sociedade de forma mais aberta. Então vamos lá, eu vou falar um pouco aí da minha trajetória e da minha formação, assim, meu processo de questionamento do mundo, basicamente como é que eu fiz para ir me achando ao longo da vida, apesar de que eu sou novo, obviamente que nada disso está concluído, é um processo, mas eu acho que falando um pouco desse processo dá para vocês entenderem um pouco por que eu escolhi esse curso e quais são as minhas intenções nesse curso. O primeiro momento que foi bem marcante na minha vida foi aos 15 anos, depois de ter estudado a 8ª série no Adventista. Quando eu comecei o ensino médio, eu realmente me confrontei com a questão da religião e decidi que eu era ateu. Aí aos 17 anos eu tive contato com o transhumanismo, com criogenia, com futurologia, ou seja, em formas que o avanço tecnológico pode estar mudando a nossa vida, a nossa existência, o nosso entendimento enquanto pessoa. Então até a nossa capacidade de pensar, os limites do corpo humano, a morte, entre diversas outras questões, podem sim ser encaradas, entendidas através da ciência e superadas, por que não? Então isso abriu muito meus horizontes para as possibilidades. Eu comecei então a ver que eu precisava buscar alternativas para a sociedade, então eu comecei a pesquisar. Na escola eu já tinha tido contato com alguns documentários que eu achei muito legal. Foi aquela hora que assim, para tudo e você, os caras estão questionando de verdade aí. Bom, dessa forma, pesquisando na internet, eu conheci o movimento Zeitgeist, o Projeto Vênus e o conceito de uma economia baseada em recursos, que basicamente é um conceito que entende os problemas da humanidade não como uma aberração do comportamento humano, mas sim como consequências da forma como o ambiente é moldado, ou seja, o meio que fabrica o nosso comportamento. Então a gente alterando o meio, utilizando da ciência, da tecnologia para estar mudando o comportamento humano, a gente pode sim ter uma sociedade harmoniosa. Então basicamente, eu não vou entrar no mérito de como que é de fato o sistema, mas basicamente a gente está falando de uma sociedade que usa a ciência e a tecnologia a favor do bem social, uma sociedade de abundância, então uma economia que gera abundância com a aplicação eficiente da tecnologia e com a sustentabilidade, e a partir disso a gente tem uma mudança de valores, a gente tem a superação do trabalho utilizando a automação, temos o fim da propriedade privada, o fim do dinheiro e uma série de outras mudanças que são consequências. É muito interessante, vou deixar um link na descrição para quem estiver interessado. Então sim, somando o conceito de economia baseada em recursos com o transhumanismo, eu sou uma pessoa que enxerga que hoje a gente vive num momento de toda a história da humanidade onde temos as maiores possibilidades de transformação social e superação dos nossos problemas. Bom, já em 2013, sem conseguir também estar desenvolvendo muitos projetos práticos para uma transição, eu acabei
desanimando um pouco com o grupo. Não que eu tivesse me afastado, mas o próprio grupo deu uma enfraquecida nas suas atividades e eu comecei a buscar então novos horizontes de militância, comecei a me envolver em outras frentes. Eu passei então a militar na minha antiga cidade de Mogi das Cruzes, na época das manifestações contra o aumento das passagens, isso lá no começo de 2013, que foi desencadear em junho de 2013, que teve aquelas grandes manifestações, e foi um momento onde eu conheci bastante militâncias, conheci pessoas bem engajadas, tive contato com ideias anarquistas, comecei a participar de um maracatu, onde eu comecei a questionar de forma mais central a questão do negro na sociedade. Então foi um momento também muito importante e eu comecei a ver como que outras correntes poderiam estar complementando a minha forma de pensar e como que a minha forma de pensar também me permitia ter novas leituras sobre aquilo, que tornava relevante que eu fosse atrás desses conteúdos, desses debates, tivesse presença nesses lugares. A partir disso eu comecei também a acompanhar um pouco mais a política, eu me mantinha tanto alheio, eu comecei a entender que a gente precisava agir tanto no imediato, tanto no médio prazo, como também ter um horizonte a longo prazo. Bom, esse processo de militância me fez ver a necessidade de conhecer as correntes históricas e como que elas podiam trazer muita coisa para a forma que eu pensava, poderiam colaborar e questionar, realmente confrontar minhas ideias e amadurecer a forma que eu pensava. Acho que tentar consolidar teorias mesmo, né? Você começa a ver as insuficiências de muitas ideias, como elas precisam ser melhor desenvolvidas. E aí nessa linha eu conheci em 2015, né, no segundo semestre, o curso da Escola de Política, que é feito de forma autônoma pelo coletivo Crítica Social, lá de Mogi das Cruzes, onde eu tive contato com ideias de um Marx mais tardio, uma crítica que não se limitava a criticar a exploração da mais-valia, mas sim a forma mercadoria como um todo, ou seja, uma superação do sistema econômico que a gente vive, da produção de mercadoria, uma superação do dinheiro, uma superação realmente do trabalho abstrato. E foi uma linha de pensamento de esquerda que era muito convergente com a ideia de economia baseada em recursos e veio complementando muito a forma que eu pensava, me trouxe também o interesse por estudar a teoria do valor e realmente meter as caras nos pensadores clássicos, tanto de esquerda e de direita. Bom, e aí a essa altura da minha vida que eu tô agora, eu acho que não tem assim uma linha de pensamento específica que contemple todas as minhas ideias. Isso porque até o conceito de economia baseada em recursos, eu vejo que ainda é um tanto verde, ele precisa ser amadurecido, ele precisa de contribuições teóricas, ele precisa de experiências práticas e ele também precisa estar dialogando com outras correntes de pensamento, com outras iniciativas. Isso me deixou evidente que apesar da internet me trazer muitas conclusões, muita informação, eu tenho acesso assim a grandes conclusões dos grandes pensadores, porém eu preciso, se eu realmente quero uma mudança social, ter as minhas próprias construções de pensamento. Não adianta eu apenas me basear em ideias prontas, eu preciso ter a capacidade teórica de pensar com a minha própria cabeça e questionar a fundo, conseguir elaborar projetos de forma mais concreta e de forma mais minuciosa e também me articular com as pessoas. Basicamente, eu até dei uma listada assim no que seriam as minhas metas para tentar organizar as ideias, colaborar na construção de um horizonte a longo prazo, pós-capitalista, conseguir ter uma capacidade de diálogo e de contraponto a ideologias dominantes, entender a política e a economia atual de modo a lutar por medidas que favoreçam a construção de novas formas sociais emancipadas. E o quarto ponto, que é conectar e potencializar alternativas de autogestão do trabalho, sustentabilidade, novas práticas de consumo e compartilhamento. Isso vai desde o Fab Lab, da cultura de faça você mesmo, de usar a tecnologia, ter um empoderamento tecnológico, até novas práticas de consumo, utilizar os softwares para estar fazendo um compartilhamento. Você vê realmente todas as formas que você pode estar aglutinando e construindo também possibilidades materiais de subsistência dos trabalhadores. Então por isso que é sim muito importante a luta pela moradia imediata, a luta por uma horta comunitária, entre diversas outras formas que permitem para a população mais fragilizada poder estar sobrevivendo e a partir disso se organizar enquanto sociedade civil para lutar por seus direitos, porque senão fica todo mundo fragilizado e se submetendo a qualquer tipo de emprego, a qualquer condição social. Então assim, é importante a luta a curto prazo e ela precisa ser orientada por um horizonte a longo prazo. Eu acho que é esse horizonte a longo prazo também que pode estar aglutinando essas diversas lutas no sentido de você realmente ter um processo coeso, revolucionário. E eu acho que esse processo ele não se dá por uma centralização de poder, mas sim por isso, por essa capacidade de diálogo, essa capacidade de cooperação, por essa sinergia entre as ideias. Bom, e aí vai, gente, voltando para a questão da faculdade. Óbvio que se a faculdade fosse tudo isso, ela já teria derrubado o capital, né? Eu tô bem ligado, assim, brincando ou não, eu tô bem ligado que muito do que se produz na academia por teoria
É uma teoria que só serve para sobrevivência do próprio teórico, é uma teoria que não tem um intuito direto de transformação social, uma releitura de uma releitura. E eu não estou falando que simplesmente você chegar chutando balde demonstra um conhecimento teórico ou uma capacidade. Eu acho que a gente precisa pensar novo, precisa renovar, mas de forma sólida. Exatamente por isso eu estou tentando fazer faculdade, e eu entendo que o curso de Ciências Sociais, apesar de eu não entender muito ainda do que ele vai consistir, como é que é a dinâmica na USP, eu entendo que assim, por você tratar do ser humano em diversos aspectos, desde a sociologia, da antropologia, das ciências políticas, eu acho um pecado a economia não tá como um dos pilares do curso, porém você tem sim acesso a diversas matérias de economia, e eu estando na cidade universitária eu vou poder ter acesso a informações desde neurociência até psicologia, tá debatendo, tendo espaços. Eu acho que a faculdade ela é muito importante não apenas como um lugar onde você vai ter acesso a professores e disciplinas, mas onde você vai interagir com pessoas, você vai participar de militâncias, você vai debater ideias, você vai propor projetos, você vai tentar aglutinar pessoas em torno de pautas de luta e resistência. Você realmente vai ter uma experiência prática num ambiente que aglutina muita gente. Bom, e resumindo, para você que não está pensando em fazer ciências sociais ou que já cursa uma outra faculdade, ou também para você que está indeciso e gostaria de estar acompanhando um pouco, está cursando seu ensino médio, eu vou tentar trazer aqui no canal conteúdos do curso, também minhas visões críticas, analisando o que eu tenho achado produtivo ou não, mas principalmente, até por uma questão de tempo, eu vou tentar trazer muito do conteúdo das aulas, isso porque a carga de leitura é muito pesada, então vai ser uma forma realmente de conciliar os dois projetos. Eu não quero deixar de lado o meu canal no YouTube. E fechou, espero que vocês estejam unidos para aquela revolução marota com mais esse vídeo. Foi curto, esse não é um vídeo tão de conteúdo, mas essa semana eu vou trazer mais alguns vídeos. E é nóis, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, tiver interessado em ciências sociais, é só acompanhar a gente. Obrigado pela atenção, não esquece de avaliar o vídeo e é nóis. Valeu! Beijos e beijos.